Imagina se ele tivesse o meu. All-in, não tem fichamento? All-in no Flamengo. Pode escrever aí, você que é flamenguista. Essa é mole, hein? Vá pro Maracanã, mentalização positiva, 3 pontos. Mentalização positiva para Rodrigo Bueno. Salve, salve, nação, nação! Vambora aqui com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Já peço o seu like para ajudar o canal. O Flamengo enfrenta hoje, né, o Alcas pela 6ª rodada da Libertadores no Maracanã. Às 9h30 da noite, o Flamengo precisando da vitória para poder avançar de fase. Para mim, praticamente já avançou já, né? Não matematicamente, mas virtualmente, para mim já avançou. Mas o Flamengo ainda busca a primeira colocação no grupo, mas também tem que torcer por um tropeço do Alcas. E outro ponto, além do resultado, que é importante, também ganha um money a mais, também tem o desempenho que o Flamengo precisa mostrar, ou voltar a mostrar, né? Que antes da parada vinha mostrando uma evolução, depois que voltou da data FIFA, é só ladeira abaixo, crítica, defesa vazada, sofrendo 6 gols em 2 jogos, então o Flamengo precisa voltar a apresentar um bom desempenho, e o Alcas é um adversário ideal, vamos dizer assim, nessa maneira de Flamengo jogar bem, vencer e convencer a partida, porque o Alcas é um adversário tranquilo, né? Outro ponto que também é sobre, não vou dizer treta, mas um desentendimento entre Gabigol e o elenco do Flamengo aí, né? Gabigol treinou em horário separado e você vai ver. E eu quero saber a tua opinião, se isso importa ou não importa. Quero saber a tua opinião nos comentários. Então vamos embora pro vídeo, crédito ao SBT Rio e a ESPN Brasil. Vamos embora pro vídeo. Deixa seu like e tua opinião também sobre o Gabigol. O Flamengo precisa para se classificar hoje? Precisa de uma combinação de resultados, né? A vitória já classifica o Flamengo, mas a questão é justamente esse primeiro lugar do grupo. O Racing teria que perder pro Nublense para que o Flamengo ficasse no primeiro lugar do grupo. Dá, claro que dá. Ô, Vene Casagrande, o assunto mesmo é a polêmica em relação ao Gabigol. O que acontece? O que é isso, gente? Eu vou disputar Stock Car hoje. Pega o capacete. O look tá bonito. Obrigada, Equipe Vene, Deus te Águia abençoe. Branca. É isso. Vamos lá, o que aconteceu com o Gabigol foi o seguinte. Na segunda-feira, tá? O Flamengo jogou domingo em Santos contra o Santos. Só ver, sabe qual é o nome da minha companhia? É companhia que fala, não? É equipe. Equipe. É. É Alcar. Alcar. Que momento. Vai. Mas enfim, o Flamengo jogou no domingo contra o Santos, lá em Santos, na Vila Belmiro, e o jogo acabou às 8h30 da noite. Após o jogo, os jogadores foram comunicados que o treino, na segunda-feira, que seria à tarde, passou para amanhã. O Gabigol, que já tinha se planejado para ficar em Santos, cidade que ele mora, cidade que ele tem casa, cidade que ele tem amigo, família, conversou com a diretoria e com a comissão técnica para se reapresentar na segunda tarde, para treinar sozinho na segunda tarde. A comissão deu ok, a diretoria também deu ok. A questão é, outros jogadores que também tinham se planejado para fazer outras coisas na segunda pela manhã, mudaram tudo para poder se reapresentar na segunda pela manhã. O que eu quero dizer com isso? Que pessoas dentro do Flamengo não gostaram e trataram a decisão da diretoria, que não foi algo indisciplinar do Gabigol, porque foi algo combinado, mas trataram a decisão da diretoria e da comissão técnica como regalia a Gabigol. E o Gabigol, de fato, treinou na segunda-feira sozinho no CT à tarde. Fez o mesmo trabalho que seria feito pela manhã. E nesse caso, quem dá o ok? É o Sampaoli? Quem é a diretoria? A diretoria. O São Paulo até pode dar ok, mas aí vem a diretoria, o diretor executivo Bruno Spindel, vem o vice-presidente de futebol Marcos Braz e dá ok. A questão é, pessoas dentro do Flamengo, e quando eu digo pessoas dentro do Flamengo, envolve jogadores, funcionários, não gostaram porque trataram como regalia. E de fato, se a gente for parar para analisar, é uma regalia, porque a gente está falando de um compromisso. Se o Gabigol tinha um compromisso marcado lá em Santos, ele que desmarca o compromisso. Vou dar um exemplo aqui pra gente. Se o Big Boss vira pra mim e fala assim, ó, o horário do programa mudou, vai ser segunda às 7 horas da manhã. Eu posso ter marcado o que for segunda às 7 horas da manhã, futevôlei, almoço, jantar, café da manhã, eu tenho que desmarcar e comparecer ao trabalho. Não dá pra eu ter uma regalia e trabalhar aqui no outro horário diferente de vocês. Isso, a gente está falando de uma empresa, o Flamengo é uma empresa, embora seja futebol, mas também é uma empresa. Então, de fato, muita gente dentro do Flamengo não gostou e tratou como regalia. E o Gabigol treinou sozinho segunda-feira à tarde. Olha, numa situação assim... E só para deixar claro, Gabigol, Flamengo não é Big Brother, mas a gente consegue descobrir as coisas mesmo sem câmera, tá bom?
bem internamente. Isso para nenhum ambiente de trabalho, né, Pedrosa? Eu acho que você abre uma margem muito ruim. Se fosse um problema pessoal, um problema grave, alguma coisa que realmente o Gabigol não pudesse resolver em algum outro horário, eu acho que todo mundo entenderia, porque problemas todos nós temos no nosso dia a dia. Vai ter dia que você acorda doente, que o seu tio vai ter um problema, sua irmã, sua mãe, enfim, faz parte. Mas não foi o caso. Eu acho que você abre uma margem para qualquer outro jogador. Se tiver qualquer outro compromisso da vida e não quiser treinar com o Flamengo no horário, ó, diretoria, seguinte, eu vou treinar de manhã hoje, tá? Porque eu tenho um café da manhã pra comer e eu não vou treinar de tarde com o grupo. E pior, Fernanda, além da parte disciplinar, vou pensar no campo e bola. Eu sempre penso no campo e bola. Se você pensa o Gabigol como titular da sua equipe, você perdeu um dia de preparação com ele. Ele era o cara que poderia estar trabalhando com o grupo para ele melhorar, inclusive vem recebendo críticas da torcida porque não tem conseguido encaixar no sistema do Sampaoli, assim como o Pedro também, o Vene já falou isso aqui, você prejudica o campo e bola. E vale lembrar, o Flamengo jogaria hoje, quarta-feira, certo? O Flamengo está classificado na Libertadores, então como é que o jogador importante que é considerado titular da equipe, que é considerado o maior ídolo, não vai participar da preparação 2 dias antes? Desculpa, eu acho que é muito mais pelo campo e bola e pela margem que você dá em relação aos outros atletas do que qualquer outra coisa. E eu tenho uma coisa a dizer. A culpa não é desse cara. Não, zero. Aliás, nem perto chega dele. A culpa é de quem permitiu. Porque quando você deixa um e não deixa o outro, a escolha é da gestão. Eu deixei ele e não deixei ele. A culpa é da gestão, que poderia administrar de outro jeito. Cara, o que a gente vai fazer aqui? Poxa, ele tem um compromisso, o cara tem uma moral, vamos respeitar o cara. Vamos fazer o seguinte, vamos botar então todo mundo pra de tarde. Senta com o Sampaoli e fala, olha, vamos fazer o seguinte, pô, o Gabi tem um compromisso, o cara é muito respeitado, a gente quer deixar esse momento pra ele, a gente acha importante, mas não acha justo com os demais. Então vamos fazer o seguinte, professor, que tal a gente manter o treino à tarde? Ou junta todo mundo, eu não sei, mas a culpa não é dele, a culpa é de quem deixou. Concordo. Ó, o Luiz Araújo chegou ao Rio e já falou pela primeira vez como jogador do Flamengo. Vamos ouvir o que ele disse. Minha expectativa é a melhor possível, estou muito feliz de vestir o manto. É a maior torcida do Brasil, a maior torcida da América, do mundo para mim. Estou muito ansioso, espero dar muitas alegrias, conquistar títulos aqui. E muito feliz de estar voltando ao Brasil. Ô, Vene, você tem informações sobre com a contratação do Alan? Então, é uma negociação que já está se estendendo há muito tempo. A informação que eu tenho é que está tudo certo, que em breve o jogador vai assinar com o Flamengo, contrato até dezembro de 2027. O Flamengo vai pagar 8 milhões de euros ao Atlético Mineiro pela contratação desse volante e pode também gastar mais 1 milhão de euros em prêmio. Só que esse 1 milhão de euros não vai para o Atlético Mineiro, vai para os empresários, porque os empresários abriram mão de receber comissão do Atlético Mineiro e ficaram com 10% do jogador de uma futura venda. E cada prêmio, ou seja, cada meta que ele bater, o Flamengo vai lá e dá uma quantia aos empresários e pega um pouco desse percentual que ainda está vinculado aos empresários. Então é uma negociação que, de fato, pegou áreas de novela aí, 4 meses se estenderam, mas o Flamengo... 4 meses? 4 meses que o Flamengo está tentando. 4 meses você está falando isso aqui? 4, não que eu estou falando, mas rola há 4 meses. A gente está falando aqui há uns 2 meses já sobre esse jogador. Mas para mim é uma contratação que vale o esforço, chega para ser titular, tem o ok e o aval do Jorge Sampaoli, que trabalhou com ele no Atlético Mineiro. E em breve esse jogador vai chegar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo. Eu também acho que vale o esforço, Pedrosa. Você também concorda? Sem dúvida alguma, uma posição que eu não diria que é carente no Flamengo, mas o Flamengo tem jogadores que não estão desempenhando o que deveriam desempenhar. E o Alan é um cara extremamente qualificado, tem bom passe, leitura de jogo, sabe o que é jogar em time grande, tem experiência de ter passado pelo Fluminense aqui no futebol carioca, também sabe como é que funciona o próprio Rio de Janeiro, então baita contratação do Flamengo. Uma curiosidade também, embora ele ainda não seja jogador do Flamengo, mas o Sampaoli e membros da comissão técnica já conversam com o jogador. Inclusive até pediram para ele viajar ao Rio de Janeiro. E ele brincou na ligação, falou, não posso fazer isso. Porque se ele fizer isso sem autorização do Atlético Mineiro, obviamente o Atlético Mineiro não vai liberar mais a venda, né? E só para contextualizar, muita gente não está entendendo o movimento dessa contratação. O Flamengo, além de se reforçar com um dos melhores volantes do futebol brasileiro, está tirando um baita jogador de um rival direto na briga por títulos. Então, por conta disso, o Atlético Mineiro até estava fazendo jogo duro. Mas não tem jeito. A gente está falando de um clube mineiro que está passando por muitas dificuldades financeiras. E eles sabem que nenhum outro clube iria oferecer esse valor pelo Alan. E o Pires na mão fragiliza, né? O Atlético com a necessidade, olhando também o lado financeiro, às vezes precisa abrir mão da parte esportiva. Vamos combinado. Essa quarta-feira,
direto para o estádio do Maracanã, palco da partida de logo mais entre Flamengo e Alcas. Quem traz todas as informações, mais uma vez, é o nosso Rafa Marques. Rafael Marques. Mais uma promessa de casa cheia, né, Prihal? Um abraço a você, boa tarde ao Pia, ao Bubu, ao Fabuloso, ao Fã de Esporte conectado com a gente no F90, até porque a carga que o Flamengo disponibilizou de ingressos para essa partida é de 56.500 para venda, mas uma carga total podendo chegar a 68.400 torcedores, já que tem também aí a questão das gratuidades previstas por lei. Sempre que o Flamengo joga pela Libertadores em especial, o Maracanã lota e hoje não tem por que ser diferente. Mesmo porque o time fez as pazes com a vitória, com a partida contra o Santos na Vila Belmiro no fim de semana e, obviamente, a tendência é que agora as coisas voltem a acontecer seguindo o planejamento e a goleada diante do Bragantino já virou coisa do passado. Sampaoli hoje deve colocar de volta a Arrascaeta como titular, pelo menos essa é a tendência, uma vez que ele usou o uruguaio em parte do jogo contra o Santos e desta maneira é um Flamengo muito perto daquele que o técnico considera o ideal. Ainda sem Matheus França e Mateuzinho, jogadores que estão na fase de transição. Uma provável escalação para o jogo dessa noite, 9h30, contra o Alcas, aqui no Maracanã, tem Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, o meio-campo com Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, na frente o Gabigol com o Everton Cebolinha, o Pedro ficando no banco de reservas, assim como o Everton Ribeiro. O Flamengo tem a faca e o queijo na mão para avançar bem nessa etapa classificatória, mas só será o primeiro colocado se vencer o jogo por diferença de 2 gols e o Racing em casa contra o Nublense no máximo empatar. Aí o Flamengo vai para o pote 1 e não para o pote 2. O planejamento todo era para que o Flamengo fosse o primeiro colocado do grupo A, mas o primeiro turno do time na Libertadores não foi bom, perdeu inclusive para o próprio Alcas e claro, isso está impactando no momento que chegamos para a última rodada. Ainda assim, a expectativa é muito positiva, o astral é muito interessante e o Flamengo tem todas as condições de vencer mais uma vez essa noite pela Libertadores, Prihal. Boa, Rafa, brigadão. Opa, bom, que luxo o Flamengo, hein? Poder se dar ao luxo de ter Everton Ribeiro e Pedro no banco de reservas numa partida de Copa Libertadores. Alcas tem somente uma vitória na sua história na Copa Libertadores, justamente contra o Flamengo, né? Na abertura da fase de grupos lá no Equador, derrotou o Flamengo. Mesmo assim, o Fabuloso perguntou, vai ter fichamento para esse jogo? Se tiver, eu aposto 10 fichas no Flamengo com o Maracanã lotado. Nosso Fã do Esporte pede passagem, a última participação dele no Futebol 90 de hoje. Vamos ver. Gigante para você também. Vai ser de goleada hoje, Fabula? Não vai ser hoje que o Alcas vai conquistar a segunda vitória da história da Libertadores. Não vai ser hoje. Flamengo muito superior, Maracanã, acredito que não vai ter grandes dificuldades. Só não sei se vai passar em primeiro do grupo. Acho que não, porque o Racing teria que dar uma rateada em Buenos Aires. Acho difícil, pouco provável. Pouco provável, mas não vai ter nenhum sustinho hoje não, gente. Vai dar Flamengo, com toda certeza. Porque no Maracanã tá vindo de vitória contra o Santos, ambiente bom. E o Alcas, né? Mas o Flamengo ainda não conseguiu sobrar, mesmo em casa, na Libertadores desse ano, né? Eu queria ter esse otimismo do Fabuloso, mas ainda não cheguei lá, não. O Flamengo não nos leva a esse otimismo todo. Quando você pensar lá no início do ano, ou no sorteio da Libertadores, vai fechar contra o Alcas no Maracanã, cereja do bolo. Você acha que é para atropelar. Esse Alcas jogou do Flamengo como ninguém imaginava. Esse Flamengo tomou um passeio semana passada. Mas tá de ponta cabeça o Alcas também, né? Esse Flamengo... Trocou de treinador, tá na zona. Mas aquele Santos também do fim de semana tá de ponta cabeça. O Flamengo concede muita chance. O time, por mais fraco que seja, ele chega com alguma facilidade. Eu acho que você chegar no ataque, tiver um comprometimento, resolver a parada, não ficar naquela marcha lenta igual contra o Santos, estica que bola para lá, para cá, você só estica quando o Santos fazia gol. Se você tivesse comprometimento para resolver o jogo hoje rápido e fácil no Maracanã, e dentro de casa o Flamengo até tem conseguido fazer em determinadas situações, pode ser. Agora, o Flamengo de hoje não te dá uma segurança 100% que vai atropelar toda hora, não. 30 segundos para você profetizar o que vai acontecer essa noite no Maracanã. Isso é um perigo. Como o talismã da nação, né, que é a minha missão aqui no programa, você vê, o Pedro, ele queria ter o otimismo do Luiz Fabiano. Imagina se ele tivesse o meu. All-in, não tem fichamento? All-in no Flamengo. Pode escrever aí, você que é flamenguista, essa é mole, hein? Vá pro Maracanã, mentalização positiva, 3 pontos. Mentalização positiva para Rodrigo Bueno e Pedro Ivo Almeida, porque
Então, é isso aí, nação. Você escutou, né? Rodrigo Bueno falou: mentalização positiva, 3 pontos garantido. Flamengo vence o jogo, pra mim, 3-0 e avança para as oitavas. Sem primeiro ou não, a gente não sabe. Mas tem muitos times grandes que até o momento, né, avançaram em segundo, como o River Plate e o Atlético Mineiro, né? Possivelmente o Palmeiras pode avançar em segundo também, caso não vença o Bolívia em casa. E também tem o Flamengo, mesmo vencendo, e o Racing vencendo lá, o Flamengo avança primeiro. Então pode ser um pote 2 de times que avançarem em segundo muito pesado. Pessoal, pote 2 ali, Flamengo, Palmeiras, River e Atlético Mineiro. Pote 2 pesado, hein? Para essas oitavas de finais da Libertadores. Podendo ter um confronto muito equilibrado aí nas oitavas, né? De time grande. Outro ponto sobre esse negócio aí do Gabigol, né? De domingo para segunda após o jogo lá, se apresentou na segunda-feira, quarta-feira à tarde. Óbvio que isso não é legal, isso não pega legal no grupo, né? Um jogador, mesmo ele sendo ídolo, tendo mais mordomia que o outro, né? Em qualquer lugar, em qualquer empresa que você trabalha, ninguém gosta, né? Mas aquilo, eu acho que isso não vai afetar o grupo em nada, não. Óbvio, ele é um desconforto momentaneamente dentro do grupo ali, mas daqui a pouco passa, chega o jogo de hoje, o Flamengo vence, isso todo mundo esquece e vida que segue. Eu acho que isso não vai afetar em nada, não, vida que segue. Óbvio, no momento ali, Gabigol não treinou à tarde, sei lá o quê. Faz parte, aconteceu. Gabigol não era pra ter mordomia, mesmo ele sendo grande, não era pra ter mordomia. Isso ninguém gosta em qualquer lugar, em qualquer serviço. Mas já que aconteceu, a diretoria aprovou, o Gabigol não tem culpa, quem tem culpa é a diretoria de ter aprovado. Mas tudo bem, eu acho que isso não vai afetar em nada não. E o Flamengo vence aí, 3-0 e avança ou em segundo ou em primeiro, né? Vai depender do jogo do Racing lá. 3-0 e é isso aí, tamo junto.